Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer um assunto aí que eu ouço muito falar em vários cantos, até pelas pessoas comuns, leigas, como também por profissionais de saúde, médicos, nutricionistas e tudo mais. Suco verde faz mal? Então, recentemente eu ouvi um médico falando, médico até famoso, tá? Famoso nas redes sociais, pelo menos, tem bastante inscrito aí no YouTube dele, só que ele falou na conta do Instagram dele, tá? E aí ele estava falando o quanto o suco verde é um veneno, que ninguém deve tomar suco verde, nem onívoro, nem vegetariano, nem ninguém. Nunca deve tomar suco verde. E aí ele usou um exemplo. Qual foi o exemplo dele? O exemplo foi que ele falou, um ator lá dos Estados Unidos, aquele Liam Hemsworth, acho que é esse o sobrenome dele, tá? Se eu não me engano. Mas é alguma coisa assim, ele é famoso. Então, aquele ator, ele teve pedra nos rins. E aí, o que aconteceu, né? Ele estava por um tempo plant-based, né, que eles chamam, depois ele ficou totalmente vegano, que vegano vai além da alimentação, tá? Mas segundo ele, ficou vegano. Não sei se ele usou o termo vegano para falar da alimentação, que na verdade a alimentação do vegano é vegetariana estrita, tá bom? Então ele falou que ele ficou vegano por um bom tempo, e aí ele teve problema nos rins. E foi aí quando ele parou. Ele teve pedra nos rins e, na teoria, ele culpou o suco, né? E aí ele estava explicando um pouco de como que era o suco dele. Ele colocava muito espinafre. Então, o espinafre tem o oxalato e tudo mais, e pode gerar problemas nos rins, tudo bem? Só que, quando esse médico começou a falar que esse ator teve problema por causa do suco verde, já começa a ficar complicado, porque ele não explicou os motivos. O que gerou esse problema? Foi o suco verde? O que é o suco verde? Né? Eu já tenho um vídeo aí no canal onde eu falo como criar o seu próprio suco verde e tal, mas vamos falar um pouco então do que é o suco verde, porque é uma palavra, é um nome genérico. Suco verde é só um suco batido com vegetais, pode ter às vezes uns legumes, pode ter frutas, algumas ervas. Pronto, esse é o suco verde. Então pode ter de tudo, né? Pode ter um monte de coisa vegetal ali. Então esse é um problema. Como que eu vou saber o que gerou no cara lá, ou em outras pessoas que tiveram outros problemas nos rins por conta de alguma coisa que comeu e tal? Então, aquele médico condenou o suco verde. Ele não falou que era um alimento específico que pode ter gerado. Olha a análise, vamos refletir. Por que eu não falo o nome do médico? Porque o intuito aqui não é ficar criando guerrinha. Então a gente vai refletir em cima dessa análise dele, só que como ela foi rasa. Por quê? Ele não falou, ele não sabe nem como que era a saúde do cara antes de iniciar o suco verde, antes de virar vegetariano, como eram os exames desse cara, como estava a saúde dele e tudo mais. A gente não tem como saber isso. E tudo bem, o médico não tem como saber isso quando ele falou isso também. Então, fazer uma análise de que a culpa é do suco verde já fica complicado. Aí entramos num outro ponto. Como que era o suco verde desse cara? Que alimentos ele colocava no suco verde? Ele variava ou ele comia todo santo dia o mesmo suco verde pela manhã, ou seja lá que horário ele fazia? Então a gente também não sabe. Ele até podia falar e tal. Ele até falou que ele comia bastante com espinafre. Então ele já colocava bastante e tal. Então o problema em si é o espinafre ou de repente foi para ele a quantidade, a frequência que ele colocou o espinafre e tal. Porque sim, tem alimentos que podem prejudicar mais o rim, principalmente se você já tiver algum problema ali, alguma tendência, alguma coisa do tipo, vai poder prejudicar os rins. Sim, então alguns alimentos talvez você precise evitar. Mas isso significa que é o suco verde que está causando isso? Se ele comesse o espinafre, não teria problema? Ou se ele comesse outras coisas? Porque não é só espinafre que tem oxalato, que pode atrapalhar isso, tá? Por exemplo, café pode gerar também problema nos rins. O que mais? Refrigerante pode gerar. Carnes, embutidos, amendoim. Tem um monte de coisa que pode gerar problema nos rins e que não são indicadas, por exemplo, para quem tem ali cálculo renal e tal. Então, não é necessariamente nem o espinafre e nem, obviamente, o suco verde. Então, se esse médico quisesse falar alguma coisa de tipo, talvez o suco verde, por ser suco, tem um índice glicêmico maior, porque não vai
ter as fibras e tudo mais, eu até entenderia ele falando algo nessa linha, porque ele ia falar que entra mais rápido na corrente sanguínea e tudo mais, e aí tem pico de insulina, né? E tudo bem, se ele falasse nessa linha. Mas não, ele falou os perigos do suco verde e jogou a culpa porque esse ator teve esse problema. Mas eu não sei o histórico desse cara, eu não sei como ele fazia os sucos verdes, se ele variava ou não. Então é muito complicado e essas pessoas condenarem as coisas. E o que eu vejo são pessoas que normalmente elas idolatram as carnes. E olha, ele quer consumir a carne dele, ele quer passar para os pacientes dele. Eu super concordo que ele faça o que ele quer, entendeu? Eu não vejo dessa forma, eu não passaria dessa forma e tudo mais, mas se ele quer, a profissão, ele é o profissional, ele faz do jeito que ele quiser com os pacientes dele, beleza? Mas agora uma idolatria, uma raiva também com o suco verde, porque normalmente o suco verde está muito alinhado com vegetarianos que consomem muito. É óbvio que tem onívoros que consomem também, mas muitos vegetarianos consomem suco verde, então você começa a condenar o suco verde, mas não entra num racional ali sobre o porquê. Por que fez mal para tal pessoa, ou por que pode fazer mal para qualquer um. Porque se ele está falando do suco verde, talvez possa fazer mal para qualquer um. Por que ele não explica o que é o suco verde? O que pode colocar ou não? O que é maléfico você colocar, ou de repente a quantidade? Ou seja, fica só atirando pedra no suco verde, quando muitas pessoas se beneficiaram com o suco verde, e eu sou uma delas. Faz mais ou menos uns 7 anos, eu acho que eu consumo suco verde. Eu procuro variar as coisas que eu consumo, a quantidade, a frequência, o que eu coloco ali e tal. Procuro variar. E tô aqui, sem pedra nos rins, se esse seria o problema, né? Então, eu acho que é uma besteira ficar com essas guerrinhas com as coisas e você não explica direito. Se você é médico, então, explica. Explica qual é o problema de consumir tal coisa, na sua visão e tal. E aí tem outro ponto, então, que eu quero trazer também em cima dessa reflexão. Algumas pessoas da linha crudívora mesmo, principalmente frugívoros e tal, eles não gostam muito de sucos verdes. Por quê? Aí a reflexão deles, eu acredito que até faz um pouco mais de sentido, e eu entendo e tudo mais e tal, eu continuo tomando, mas eu entendo um pouco da reflexão deles. Por quê? Porque eles falam que a gente deveria consumir o alimento na sua forma natural. Então, se a fruta está daquele jeito, a gente deve consumir, porque vai vir vários elementos com ela daquela forma. A gente vai ter mais fibras e tal, então a gente deveria consumir daquela forma. Os vegetais também, então se a gente vai consumir, sei lá, escarola, vai colocar espinafre, vai colocar alface, o que for, a gente deveria, na verdade, consumir naquela forma que ele está, que a natureza nos deu, e não ficar fazendo o suco. Então, eu até entendo isso que eles querem passar, e se a gente fosse conseguir comer toda a quantidade que a gente deveria de vegetais e tal, eu acharia até que bacana. Tem que ver também como está a absorção das pessoas. Tem muitas pessoas que não absorvem bem as saladas, por exemplo, os alimentos crus, elas têm uma certa dificuldade. Claro, aí você pode falar, vamos corrigir outros pontos para ela absorver melhor. Também entendo isso, legal. Mas então essa reflexão dos frugívoros, para mim, faz mais sentido do que a reflexão do médico condenar completamente o suco verde. Eu me beneficiei muito com o suco verde, me beneficio até hoje, conheço várias pessoas que tomam suco verde há anos, até mais do que eu, e se beneficiam também. Então eu acho uma bobagem essa guerrinha, principalmente essa guerrinha no meio dos profissionais de saúde, que tem muita guerrinha entre profissionais de saúde, falando que uma coisa é pseudociência, fica essa guerra que eu acho que a sociedade só tem a perder. Então, será que para você o suco verde seria um problema? Ou será que você só precisa saber como colocar os elementos, como está a sua saúde também, o que você já tem problema, né? Então, às vezes a pessoa vem ali tendo problema com o consumo de outras coisas, por exemplo, de café, de carne, de embutidos, aí ela vai e faz suco verde com alguns alimentos que podem ter um pouco mais de oxalato, e aí vem a tal da pedra, do cálculo renal, pedra nos rins e tudo mais, e aí culpa o suco verde, não culpa toda a outra alimentação que a pessoa vinha tendo, ou ainda tem, só culpa o suco verde, que é a novidade que chegou aí um pouco, né, a novidade para essa pessoa. Então eu acho que a gente precisa refletir melhor, parar de ficar tacando pedra,
e, sei lá, contribuir muito mais, refletir muito mais. Explique então por que você acha que o suco verde é um problema, quais são as toxinas ou os nutrientes que tem ali que você, sei lá, acha que é um problema, enfim, esse tipo de coisa, sabe? Na minha visão, suco verde não é um problema, mas se você quiser optar por consumir as frutas, as ervas, as verduras na forma crua, na quantidade ideal, que seria muito maior do que se fala por aí, aí tudo bem. Eu acharia então legal você estar consumindo bastante crus, né? Bastante frutas, verduras e legumes. Outro benefício do suco verde é que você muitas vezes pega mais os nutrientes, facilita a entrada dos nutrientes. Você vai retirar bastante fibra sim, mas ainda vai ter fibra. O suco verde não fica zero fibra, ainda tem algumas fibras que passam quando você coa no voal e tal. Então ainda vai ter fibra. Mas, claro, não é naquela quantidade normal quando você come a fruta, né? Ou a verdura direta. Então é isso. Eu acredito que o suco verde pode ajudar muitas pessoas, pode melhorar a imunidade de muitas pessoas, a saúde de muitas pessoas, contrário do que falam por aí de que suco verde é um problema, é maléfico e tem que cortar da vida de todo mundo. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Recomendo que você pesquise, então, sobre suco verde. Não acredite em mim, pesquise. Pesquise principalmente em inglês. Veja pessoas que tomam há anos, veja o que falam, o que sentem. Enfim, vai procurando aí, faça a sua própria pesquisa e vê quais são os resultados na sua opinião. Tá bom? Não acredite nem em mim, nem outros aí que falam, que ficam utilizando diploma, carteirada e tudo mais para te falar o que você deve colocar dentro do seu organismo ou não. A sua biologia sabe muito mais do que muitas coisas, então às vezes você precisa buscar a sua intuição aí, ver como que você avança, como você entende as coisas da vida, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte para eu saber que está ajudando de verdade, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto, e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com este ou com outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!